Olá, amados, a paz do Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo ao canal Bíblia em Ação. Meu nome é Leandro Pereira e hoje nós vamos estar falando na série A Bíblia Responde a seguinte indagação: para onde foi o Espírito de Jesus quando ele morreu? Você já parou para pensar e imaginar para onde Jesus ou o Espírito de Jesus foi quando ele morreu, durante aqueles 3 dias que ele passou morto, seu corpo lá na sepultura? Para onde foi o Espírito de Jesus quando ele morreu? Quando Jesus morreu, seu Espírito ele desceu para um lugar chamado Seio de Abraão. E o Seio de Abraão é exatamente o lugar aonde as almas dos irmãos do Antigo Testamento elas estavam aguardando ali Cristo, né? E lá nesse seio de Abraão, Jesus ele foi para lá e transportou de lá os salvos para o terceiro céu, que esse terceiro céu é chamado de paraíso. Exatamente para esse terceiro céu que Jesus ele foi. E vamos ler alguns textos para nós entendermos isto. Podemos ler aqui Lucas, capítulo de número 23, que a gente vai ver acerca desse terceiro céu, ou melhor dizendo, desse seio de Abraão que a Bíblia ela fala. Lucas, capítulo de número 23, versículo de número 43. A palavra de Deus vai dizer assim, 23 e 43. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Então, a alma de Jesus, ou o Espírito de Jesus, durante aqueles 3 dias que ele passou morto, ele foi para o paraíso. E exatamente esse texto que nós lemos aqui, Lucas 23 e 43, Jesus estava lá na cruz e na sua direita havia um malfeitor, na sua esquerda mais outro malfeitor. E naquele dia, um dos malfeitores confessa a Cristo ali como Salvador, enquanto o outro estava zombando. E Jesus disse: hoje você vai estar comigo no paraíso. Então quer dizer, Jesus ele foi para o paraíso. Ele foi para o lugar chamado Seio de Abraão, né? E que nesse seio de Abraão, Jesus, ele foi pregar aos espíritos, ele foi anunciar o Evangelho. Isso nós encontramos lá no livro de Pedro, falando sobre esta passagem. Nós podemos ver ainda 2 Coríntios, o que é que pode dizer acerca disso. No capítulo de número 2 Coríntios, a gente encontra Jesus ele falando acerca disso. Também em Efésios. Em Efésios nós encontramos o apóstolo Paulo, ele mencionando algo parecido, né? Em Efésios capítulo 4, versículo 8, o apóstolo Paulo ele vai dizer assim, 4 e 8, até o 9. Ora, isto ele subiu, o que senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra, aquele que desceu e também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Paulo falando de Jesus Cristo, ele fala que aquele que subiu é também aquele que desceu até as mais profundezas da terra. Isso é, quando Jesus morreu, ele foi lá para a profundeza da terra e ele foi para esse lugar chamado Seio de Abraão, pregar ao Evangelho para as pessoas pudessem aceitá-lo como um Salvador da sua alma ali. Então, para onde o Espírito de Jesus foi? Quando ele morreu, ele foi para o seio de Abraão. E lá do seio de Abraão, ele tirou os irmãos que estavam ali, todos que estavam ali, transportou para um lugar chamado paraíso, né? Levou para um lugar chamado de paraíso, que é diferente do seio de Abraão, né? Diferente do seio de Abraão. Amém? Eu aguardo você no próximo vídeo.
Que Deus possa estar lhe abençoando em nome de Jesus.